Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, foi um dos convidados da Semana Jurídica da Unisanta, que aconteceu na última semana. Durante a visita à universidade, ele também esteve nos estúdios da Santa Cecília TV e conversou com o editor Gustavo Klein. Nós temos que promover uma reforma profunda em todo o sistema político, federativo, administrativo, mas começar pela reforma política. Não dá tempo de fazer essa grande reforma até outubro. Por que até outubro? Porque para vigorar para a eleição de 2018, a Constituição reclama que qualquer alteração legislativa tem que ser feita um ano antes da eleição. Portanto, nós estamos falando aí final de setembro e início de outubro. O que dá para fazer nesse momento? Me parece claríssimo. A aprovação na Câmara de um projeto de emenda constitucional que já veio do Senado, que faz duas alterações. Uma, fim das coligações, e a outra é cláusula de barreira. Significa acabar, em época eleitoral, com coligações para a eleição majoritária, que represente exclusivamente interesses, não raras vezes, mercantis, daqueles que estão à frente de partidos políticos, para tentar conseguir, no momento eleitoral, algum tipo de benefício financeiro. E aí isso cria uma coalizão momentânea, que depois acaba seguindo durante todo o mandato daquele que está à frente do executivo, seja municipal, estadual ou federal, não importa, todo ele acabe sendo esse principal representante do Poder Executivo, tendo que promover negociações, não raras vezes verdadeiras negociatas, para garantir a sustentabilidade do seu governo. Nós temos câmaras municipais no Brasil que têm uma tal diluição da representação partidária que é um representante de cada partido político. Como é que você consegue criar algum tipo de diálogo republicano numa situação como essa? E a cláusula de barreira vai não impedir, mas vai impedir que os partidos políticos que não tenham representatividade possam ter acesso, por exemplo, a fundo partidário. E com isso desestimula também a criação de partido. Partido político, na sua concepção, partido é uma parte, representa uma parte ideológica da própria população. Partidos mais à direita, mais à esquerda, enfim, representando uma parcela da população. Nós temos mais de 30 partidos, como se pudesse haver mais de 30 ideologias sustentáveis através dessa parcela populacional que significa o partido político. Esses vereadores, deputados, senadores que são eleitos representam, tem ali aquele poder de quem os elegeu, né? E acabam sendo alçados a ministérios ou a secretarias do nível municipal e estadual. Você falou disso também no teu artigo. Como estancar esse tipo de situação também? Isso é uma relação, é uma simbiose perniciosa que se estabeleceu de há muito entre executivo e legislativo. O executivo tem um poder de sedução muito grande, porque ele tem ministério para oferecer, o ministério tem orçamento, ele tem cargos comissionados, o ministério tem uma série de cargos que quem é contemplado à frente do ministério acaba tendo de presente um número gigantesco de cargos, e esses cargos servem para acomodar os apadrinhados desse político. E aquele que é eleito para um Senado, para uma Câmara, ou no cargo de uma vereança, ou para deputado estadual, ele acaba atraindo seus eleitores, porque não raras vezes, no dia seguinte à posse, ele já está pedindo licença da função parlamentar para atender o chamado ou convite do Poder Executivo. Então, a proposta que eu fiz nesse artigo é, primeiro, denunciando essa situação, e segundo, propondo alterar a Constituição, que a Constituição permite que isso aconteça. A Constituição prevê licença por saúde, que é justo, sem perda de mandato, licença por saúde e licença para servir ao Poder Executivo. Preciso acabar com isso. Acabando com isso, nós primeiro privilegiamos o eleitor. Fazemos com que o eleitor, naquele que seja votado, ele cumpra o seu mandato. Isso é fundamental. E segundo, impede essa relação promíscua entre executivo e legislativo. Só para encerrar esse assunto, você falou da reforma política e do que é possível fazer até outubro desse ano. E depois disso, qual seria a reforma ideal? O senhor já se mostrou algumas vezes simpático ao parlamentarismo. Seria esse um caminho? Eu estou convencido que o parlamentarismo é um grande instrumento democrático. Eu creio que o regime presidencialista puro é só os Estados Unidos que deu certo. Não conheço nenhum outro que seja um regime presidencialismo puro. E o Brasil, nós tivemos uma dificuldade, porque a Constituição de 88 ela foi moldada para servir
de um regime parlamentarista. Quando chega no momento final da tramitação dela, há uma negociata, não é negociação, uma negociata, onde então o presidente da República, para conseguir ampliação do seu mandato, ou para conseguir depois, na sequência, a possibilidade de ser reconduzido, ele negocia o regime político e volta a imperar o presidencialismo. Há um discurso falacioso que o Brasil precisa de uma grande liderança. Não é verdade. Nenhum país precisa de uma grande liderança. O que nós precisamos são canais de comunicação da sociedade. Nós precisamos que a sociedade se movimente e a sociedade passe a assumir a sua função de soberania política nesse país. E precisamos de partidos fortes. E aí vem um outro discurso. O Brasil não tem partidos fortes e sem partidos fortes não há como estabelecer o parlamentarismo. É o contrário. Nós não temos partidos fortes porque nós não temos uma cultura política adequada e não temos um regime que fortaleça os partidos políticos. 85 anos da OAB, né? Que balanço você faz desse tempo e o estágio atual? É uma história muito bonita. A ordem nasceu em janeiro de 32. Em março de 32 tivemos a Revolução Constitucionalista. E as lideranças da ordem estavam presentes na Revolução, a ponto de, em outubro, quando acaba a Revolução, nós não, e há uma ata da ordem nesse sentido, nós não tivemos uma reunião do Conselho, porque não teve quórum, porque os nossos dirigentes estavam presos ou exilados pelo governo federal. Então, esse início libertário deu a marca da ordem e, ao longo dos 85 anos, foi uma entidade que sempre defendeu as grandes liberdades. Você falou de defesa. Liberdade de defesa fica prejudicada em tempos de delação premiada? O que acontece é que o Estado ele tem uma vocação para responder às demandas sociais, atribuindo as responsabilidades não a si, não discutindo as suas próprias mazelas, mas atribui a responsabilidade sobre os ombros do cidadão. E isso é claríssimo hoje, quando nós temos uma demanda por justiça, contra a impunidade, contra a morosidade da justiça, e ao invés da estrutura pública de justiça buscar resolver as suas mazelas, o que ela faz? Ela começa a julgar essas questões, mitigando, diminuindo e às vezes afastando os direitos fundamentais que a Constituição assegura. Então, ninguém é punido nesse país. O que faz? Vamos mudar o sistema de justiça. Vamos verificar por que demora tanto o processo. Vamos combater isso. Não. O que é feito? Vamos acabar com uma cláusula pétrea, um direito do cidadão de presunção de inocência e de que ele só será considerado culpado quando acabar o processo. E aí permite que a prisão ocorra antes de acabar o processo. E agora, mais recentemente, propostas que estão tramitando no Congresso Nacional, como o de permitir prova obtida por meio ilícito. Prova obtida por meio ilícito validando o processo. Prova obtida por meio ilícito é prova obtida por tortura, por coação, prova plantada. Isso é prova obtida por meio ilícito, mas vem uma proposta no Congresso e quer permitir que essa prova seja aproveitada. O que é pior, o suprassumo das propostas. Prender um investigado. O que é investigado? Investigado é alguém, a polícia, quando investiga, está investigando um fato e uma autoria. Ela não atribui culpa a quem quer que seja. Ele não é réu do processo. Não é nem indiciado, ele é exclusivamente um investigado. E diz a lei, o investigado, diz a lei não, diz uma proposta que está tramitando no Congresso, uma prisão preventiva do investigado por crime de corrupção, mas eu insisto, investigado não tem juízo de valor. Se tivesse juízo de valor, ele não seria investigado, seria réu, ou até mesmo culpado, condenado. O investigado ser preso para não ter acesso à sua conta financeira e financiar a sua defesa, ou seja, contratar advogado. Nem nos piores momentos das mais cruéis ditaduras do Brasil, teve alguém que, com a coragem de apresentar uma proposta como essa. Estamos vivendo uma proposta como essa na democracia. Como é que você vê a formação dos advogados hoje? Avalia o nível das faculdades de Direito? Esse é um outro drama. Nós temos no Brasil um número maior de faculdades de Direito que temos a soma de faculdades de Direito do resto do mundo. E, infelizmente, a maioria delas não tem a preocupação em bem formar o bacharel. Desconhece a importância do bacharel no exercício daquele que é a principal função do Estado, que é prestar justiça. E aí, infelizmente, acabam formando bacharéis que não têm qualificação necessária para cumprir essa missão. A Unisanta e outras faculdades tradicionais, que têm uma linha adequada, uma linha de preocupação, formação humanista do ser humano,
do bacharel em Direito, sabedor que o bacharel não é só o técnico que representa alguém dentro do processo, ele é um verdadeiro transformador da sociedade, ele está à frente dos grandes movimentos sociais do país. Essas faculdades, infelizmente, são a minoria. A grande maioria são faculdades de cunho exclusivamente comercial, sem nenhuma preocupação em formação do técnico e do ser humano.